amado Deus e eterno Pai, graças te damos pela paz que sentimos pela obra de Cristo Jesus. Obrigado, Pai amado, Pai querido, durante toda essa semana, a sua boa mão nos guardou, a sua boa mão nos protegeu. Sabemos, Pai amado, Pai querido, que todos os benefícios que temos e que usufruímos é por causa da obra perfeita e consumada de Jesus Cristo lá na cruz. Senhor, nós estamos aqui com o único objetivo: exaltar o Teu nome, bendizer o Teu nome. Por isso nós queremos aplaudir o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesse momento. Aleluia. A Ti toda a honra, toda a glória. Se você tiver liberdade, diga assim: eu te amo, Pai. Obrigado. Obrigada. Podeis assentar, por gentileza. Eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero fazer menção, nós estamos nesse final de semana tendo cobertura envio. Eu confundo muito cobertura envio, cobertura vinda, mas eles estão vindo de lá para cá. Tem vezes que nós vamos daqui para lá, para Curitiba, e tem vezes que eles vêm de lá para cá. Então nós estamos aqui com a Celina, está ministrando aí juntamente com o Mesaque e toda a sua família, nos mostrando aí a questão do grupo de serviço, nos orientando aí. Eu gostaria que ela ficasse em pé e vocês aplaudissem Jesus na vida dela. Amém. Está acompanhando o Mesaque, aquele homem pequenininho lá atrás, ele está treinando o pessoal na segurança. Está lá o Mesaque lá atrás, a sua esposa aqui, a sua nora está ali. Então gostaria que vocês aplaudissem Jesus também na vida do Mesaque e sua família. Ele está treinando o pessoal ali na segurança. É bom isso, né? Glória a Deus. Muito obrigado, tem sido uma bênção estar com vocês aqui, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E também quero cumprimentar todas as redes sociais, sejam muito bem-vindos. Está aqui a minha irmã Márcia também, glória a Deus pela vida dela, toda a casa dela. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, que eu quero dar um título para ela. Esse título pode ser afirmação e pode ser pergunta. Essa palavra hoje, ela não vai terminar aqui. Quando eu terminar de pregar ela aqui, você vai continuar levando ela para sua casa e você vai pensar no que você ouviu, vai refletir. Então esse é o objetivo. Essa mensagem é uma mensagem para trazer para você reflexão, trazer uma reflexão interna para você reavaliar a sua vida, o seu comportamento, ou seja, tudo que você tem vivido até agora. E eu espero que essa palavra possa despertar você, porque os tempos são diferentes, os tempos mudaram. Os tempos mudaram, o mundo espiritual está mudando muito rapidamente e nós precisamos ter entendimento. O título da mensagem é A Vida na Visão dos Homens e de Deus. Eu posso afirmar ou eu posso perguntar: a vida na visão dos homens e de Deus? Então é você que vai dar o final aí da mensagem. Mas eu creio que essa mensagem vai trazer um enriquecimento para o seu caráter, para a sua vida, e eu quero pregar para a igreja nessa noite. Aleluia! A igreja, considerando que ela já conhece a palavra de Deus, e nós queremos agora compartilhar com vocês esse entendimento. Espero que você receba e usufrua dessa palavra. Está em Tiago capítulo 4, versículo 13 a 15, o texto que eu quero embasar essa minha mensagem. Diz assim a palavra: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa.
Então, esse texto aqui, amados, ele fala de alguns comerciantes judeus, alguns homens de negócios judeus, alguns judeus, homens de negócios, que estavam muito autoconfiantes. Eles estavam dizendo, nós vamos sair amanhã, vamos passar um ano, vamos comprar, vamos vender, mas eles esqueceram de dizer se Deus quiser. Coloca de novo, continua por gentileza. Olha aqui, ó. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então o tempo que nós estamos vivendo agora não pode ser mais esse tempo que você diz assim, olha, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, e você decide por si só. Não, você precisa ter o Senhor contigo, você precisa ter o aval do Espírito Santo, você precisa perguntar para ele, Espírito Santo, vamos fazer isso? Aqui eles estavam muito presunçosos de si mesmo. Então Tiago, ele adverte que a vida se assemelha a uma neblina transitória e que a vida inteira deve ser planejada conforme a palavra de Deus. A vida inteira deve ser planejada conforme a palavra de Deus. Devemos aprender então esse ensinamento. Deus tem em suas mãos o universo infinito, mas Ele tem um plano, Ele pensa algo a teu respeito, algo específico para cada pessoa que está aqui e para cada pessoa que está ouvindo. Acompanhe comigo ali Atos 18, 21. Olha o que diz a Bíblia. Mas despedindo-se disse, Paulo falando, despedindo-se disse, se Deus, diga comigo, se Deus quiser. Se você entender só isso, já ganhou o seu domingo. Se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu de Éfeso. Então, o objetivo dessa mensagem é você refletir. Os seus planejamentos estão sendo com o Espírito Santo ou não? Então, queridos, mas nós vemos que nem todas as pessoas conseguem ver a vida segundo a vontade de Deus. Cada pessoa tem uma maneira de ver a vida e fazem planos sem consultar a Deus. Tal atitude é uma presunção de que a pessoa e não Deus está no controle da circunstância da vida. Quando você decide sem consultar o Senhor, você está dizendo, eu não preciso do Senhor. E por isso, muitas coisas têm acontecido. Por isso, muitos problemas e sofrimentos desnecessários têm acontecido. Mas dando continuidade, o primeiro ponto da mensagem, como os homens veem a vida. Como os homens veem a vida. Então, queridos, muitos homens veem a vida como um jogo. E por verem a vida como um jogo, eles dizem, temos que aprender a jogar com o que nos deram, com as cartas que nos deram. Eu estou usando uma comparação aqui. Muitas pessoas têm a visão da vida como um carrossel num parque de diversões. Eles dizem assim, a vida é assim mesmo, ora nós estamos em cima, ora nós estamos embaixo, ou estamos dando círculo. Muitos conseguem ver a vida como uma bicicleta de várias marchas e ficam horas e horas pensando que tem sempre uma marcha que nunca conseguiram usar. Essa mensagem chega até a ser poética, mas vai ter um momento que ela é meio irônica. É a visão da vida que muitas vezes eu e você temos. Tem pessoas que nós encontramos que ela pensa que a vida tem altos e baixos e que hora ela está rodando em círculos. Tem pessoas que pensam que a vida é um jogo e que temos que jogar com as cartas que nos deram, ou seja, aquilo que temos nas mãos. Tem pessoas que pensam que a vida é como uma bicicleta de várias marchas e ele fica pensando, talvez eu nem vou usar essa marcha. Muitas pessoas, queridos, muitas pessoas, consciente ou inconsciente, estão pensando dessa forma. E isso descreverá como funcionará, como a sua vida vai funcionar e o que ela espera dela. Então, por exemplo, conforme a visão que você tem da vida, é o que você vai esperar da vida, é o que você vai desfrutar da vida. Muitas pessoas expressam a sua maneira de ver a vida através de roupas, através de joias, através de penteados, através de carros, adesivos, tatuagens, etc. Ou seja, ela vê a vida de uma maneira, então ela se veste de um jeito. Ela vê a vida de outra maneira, outra pessoa se veste de outro jeito. E o corte de cabelo, enfim. Eu estou dizendo que conforme você olhar as vestes da pessoa, o penteado, o carro, o adesivo, é a maneira que a pessoa está vendo a vida. Quem está acompanhando, diga amém.
Dependendo de como se vê a vida, esta visão determinará na vida dessa pessoa quais são as esperanças, quais são os valores, quais são os relacionamentos, quais as metas, quais as prioridades. É conforme a pessoa vê a vida, ela se veste, conforme ela vê a vida, ela vai imaginar, ela vai se relacionar, ela vai estabelecer metas e prioridades. Por exemplo, quem pensa que a vida é um grande salão de festa, seu único pensamento vai ser querer se divertir. Quem pensa que a vida é uma corrida, essa pessoa só valorizará a velocidade, a competição, passará a maior parte do seu tempo apressado e nunca terá tempo para outras coisas. Quem pensa que a vida é um jogo, vencer sempre será o mais importante. A pergunta é, qual é a visão que você tem da vida? Será que essa visão é a de Deus para a sua vida? Romanos 12, 2, olha o que diz a Bíblia. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Você que nos assiste pelas redes sociais, eu estou pregando para quem é cristão já. Se você é novo convertido, até o final você vai também aceitar Jesus, em nome de Jesus. Amém. Não vivam como vivam as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Sabe o que essa palavra está dizendo? Essa palavra está dizendo que você que é cristão, você não pode viver toda a sua vida com a mesma mentalidade, com a mesma maneira de pensar que você começou a ter quando você aceitou Jesus. Você tem que progredir, você tem que mudar a sua maneira de pensar. Quando você veio do mundo, você pensava como o mundo. Agora nós temos que pensar com a mente de Cristo Jesus. Ou seja, você estava indo para cá, você se converteu. Então agora tem gente que se converteu faz 200 anos que ele está parado aqui. Não, você tem que avançar na conversão. É uma realidade da nova criação. Você é uma nova criação. Você é um novo homem, você é uma nova mulher. Tem que ter uma nova mentalidade, uma nova postura, um novo posicionamento. Meu Deus, olha lá, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Muitas pessoas querem progredir em todas as áreas, mas não querem mudar a mente. Essa mensagem tem como objetivo instigar você, fazer você perder até o sono, se for preciso, para que você compreenda que é necessário, para que você alcance tudo aquilo que Jesus conquistou para você. Você precisa mudar a maneira de pensar. O mundo pensa desse jeito, mas eu não sou desse mundo mais, e nem você. Por isso eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte: eu tenho que valorizar o trabalho dela. Obrigado. Você pode aplaudir Jesus na vida dela? Enquanto você está ouvindo a mensagem, tem alguém trabalhando para que outras pessoas possam adquirir. Então, mas nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, para que nós possamos usufruir de tudo aquilo que Jesus Cristo já conquistou para nós. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Temos que mudar a maneira de pensar. Segundo ponto, como Deus vê a vida na terra. Nós vimos como o homem vê. Tem homens que vê como um jogo, tem homens que vê como um carrossel, tem homens que vê como um grande salão de festa, tem homens que vê como uma bicicleta de 10 marchas, tem homens que acham que é só velocidade, é só competição. Mas agora, como Deus vê a Bíblia, vê a vida na terra? A Bíblia nos ensina a visão de Deus em relação à vida na terra. Deus vê que a vida na terra é feita de ciclos, e a cada nível um preparamento para algo mais elevado. Vou repetir. Deus vê que a vida na terra é feita de ciclos, e a cada nível um preparamento para algo mais elevado. Com isso, eu quero dizer para você que se converteu, você precisa almejar sempre algo mais elevado, porque o nosso Deus é grande, Ele é muito grande. O nosso Deus não é o que você imagina que Ele é muito maior. Ele mesmo disse: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Aleluia, diz o Senhor. Glória a Deus. Todos os homens que faziam parte do povo de Deus, esses homens foram provados. Para Abraão, Deus pediu que matasse seu filho Isaque.
e provou a sua fé. Jacó teve que lutar com Deus no vale do Jaboque. Ali Jacó foi provado em seu caráter. Mateus recebeu uma proposta para deixar tudo e seguir a Jesus. Foi provado em sua obediência. Você consegue imaginar você no seu ofício, na sua profissão, de repente Jesus chega lá, olha para você com aquele olhar tremendo, olhar profundo, olhar para você e diz assim: segue-me. Você deixaria tudo para seguir Jesus? Mateus deixou. O deixar para seguir Jesus depende de como você vê a vida. Você sabia que mais que uns 94% dos irmãos da igreja, dos nossos amados irmãos, eles têm a vida eterna, mas nunca seguiram Jesus? Pastor, está querendo dizer que é só 6%? É, mais ou menos isso. Porque uma coisa é você ter a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Mas Jesus, eu vou contar algo para você. Um dia João Batista, ele que veio preparar o caminho para Jesus, João Batista, ele olhou Jesus vindo até ele, e João Batista disse para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você tem o Filho e crê que ele tirou o pecado do mundo, você tem a vida eterna. Ele veio te salvar, ele veio até você, porque Deus enviou o mundo, Jesus ao mundo, porque ele amou o mundo e enviou Jesus. Ele veio até você. Diga comigo: salvação, vida eterna. Mas no segundo dia, no dia seguinte, a Bíblia diz que Jesus passava meio de longe. E aí João Batista olhou e disse assim: eis o Cordeiro de Deus. Ele não falou mais que tira o pecado do mundo. E aí os 2 discípulos dele seguiram a Jesus. Então você aceitar Jesus e ter a vida eterna é uma coisa. Agora você deixar tudo e seguir Jesus é outra. Eu estou dizendo que 94% tem a vida eterna e aceitaram Jesus, mas somente 6% seguem Jesus, que abandonaram até o seu próprio eu por causa de Cristo. É essa mensagem, é para os cristãos. Eu estou pregando para te impulsionar a seguir Jesus. Quando você segue Jesus, o teu eu não é o mais importante. O mais importante é Ele em você. Vida cristã é Cristo vivendo em você. Viver o propósito de Deus é você testemunhar Cristo, expressar Cristo aonde quer que você vá. Seguir Jesus quer dizer que Jesus é mais importante que você, que o seu trabalho, que o seu pai, que sua mãe, que tudo. Ele tem o primeiro lugar na sua vida. Isso é seguir Jesus. Meu Deus. Vocês estão aí ainda? Pedro, depois de haver negado Jesus 3 vezes, foi provado em seu amor. Ele negou 3 vezes, Jesus disse: você me ama? Você me ama? Você me ama? Daniel, em outro país, longe da sua terra, foi provado em sua integridade. Paulo, depois da sua conversão em perseguições, foi provado em sua lealdade. No contexto da Bíblia Sagrada se encontra muita expressão provação. No contexto da Bíblia tem muita expressão, ela se manifesta a expressão provação. Ou seja, Deus provou grandes homens. Deus provou Abraão pedindo o seu único filho. Deus provou Isaac através dos poços que foram entulhados. Ele cavava um poço, os filisteus entulhavam. Ele cavava outro poço, os filisteus entulhavam. Ele foi testado aí até o 4º poço, se não me falha a memória. Deus provou Jacó quanto a trabalhar. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, e o pai de Raquel deu Lia para ele e teve que trabalhar mais 7 anos. Foi provado. Deus provou José na casa do pai, depois no poço, depois escravo, depois na prisão e depois governador do Egito. Deus provou Esther quando um decreto político daquela época, ele decretou que os judeus tinham que ser extintos. Então, ele provou Esther, e Esther, ela se posicionou para mudar a nação do seu povo. Deus provou Ruth, e esse para mim é o mais lindo, e eu quero até ler. Ruth 1:16-17. Aliás, eu quero dar um conselho para você que tem filha. Ruth é um ótimo nome, porque o caráter de Ruth é fantástico, ok? Tá? Para de colocar nome nos seus filhos de máquina de xerox, você vê ele ainda por aí. Olha lá. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não te seguir-te. Deixa eu contar a história para você. Ruth era casado com o filho de Noemi.
e ele morreu, ela ficou viúva. Então a sua sogra disse assim: me deixe agora, vá procurar sua vida, vá procurar um marido, mais ou menos isso, que eu não tenho mais filho para você. E olha a fidelidade dessa mulher, olha o que ela disse, olha lá: porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu gosto muito de usar isso para casamento. Eu me emociono quando eu falo de Ruth. Deus provou Ruth, sendo viúva, que foi resgatada por Boaz. Irmãos, eu queria que você entendesse essa história de Boaz. Aleluia. Resgatada por Boaz. Eu conto outro dia, vamos lá. Vamos caminhar aqui. Resgatada por Boaz. Então, amados, onde quer que morreres, vamos continuar um pouquinho? Ruth 1, 16 a 17, olha lá: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ou seja, essa é uma crente que seguia realmente o Senhor. Deus provou Daniel na cova dos leões. Ou seja, as provações de Deus em nossa vida têm um objetivo muito claro quando Ele permite isso. É para que o nosso caráter se manifeste e mude. Você quer ver uma coisa? Quando você chuta um tijolo de chinelo, de havaiana, de chinelo, você chuta e machuca o dedão do pé, o que vem na sua boca? Esse é o seu caráter. Quando está doendo o pé, o que você fala? Isso é caráter. Eu sei que os crentes, quando chutam e machucam, ele fala: glória a Deus, aleluia. Não é assim que você fala? Aleluia. A palavra de Deus em Provérbios 15:3, olha o que diz ali: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amados, caráter é aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. Caráter é você ser o que tem que ser quando ninguém está te olhando. Isso é caráter. Se você quiser fazer alguma coisa na frente do teu patrão, está ali na frente do patrão, está fazendo, aí o patrão vira as costas, você senta, você é um mau caráter. Diga assim: o pastor está pregando bem hoje. Os olhos do Senhor estão te vendo e me vendo. A todo instante estamos sendo experimentados. Deus está nos observando quanto às nossas reações. Quando vêm os problemas, quando temos sucesso, nos conflitos, em meio às enfermidades, quando somos decepcionados, em relação ao clima, chuva, sol, frio, calor, nos relacionamentos. Deus quer ver como eu e você nos comportamos diante dessas situações. Quando vem um problema, como você se comporta? Quando vem o sucesso, como você se comporta? Quando você está passando por enfermidade, como você se comporta? Quando somos decepcionados, quando alguém frustra você, como você se comporta? Quando está muito sol, muito calor, muita chuva, você sabia que chuva, sol, frio e calor é promessa de Deus? Ah, pastor, eu quero que as promessas se cumpram. Deus prometeu para Noé: a partir de agora vai ter sol, chuva, ou seja, primavera, verão, outono e inverno. É promessa. Não sabemos, amados, em que seremos provados, mas segundo a palavra de Deus, podemos prever algumas situações. Eu quero compartilhar com vocês algumas situações que, se não aconteceu, pode acontecer na sua vida. Seremos provados por grandes mudanças. José, ao mesmo tempo que ele estava no poço, tiraram ele. Ao mesmo tempo que ele estava escravo, agora estava na casa de Potifar, do homem muito rico. Ao mesmo tempo que estava na casa de Potifar, ele foi para o calabouço de uma prisão. E ao mesmo tempo que estava na prisão, só para você entender, e ao mesmo tempo, é claro que teve um hiato, um tempo, ao mesmo tempo, esticando o tempo, agora ele é governador do Egito. O que eu entendo isso? O de repente de Deus. O de repente de Deus, ele pode ser tanto positivo como pode ser negativo.
De repente, estava no poço. De repente, escravo. De repente, preso. De repente, na casa de Potifar. De repente, segundo governador do Egito. Deixa eu ensinar algo para você, você que me assiste. Às vezes você vê acontecer algo com uma pessoa tanto de bom quanto de ruim, e você não entende por que acontece isso, e você até critica Deus. E a partir de hoje você não vai criticar mais. Tudo que você semear na carne você vai colher. Então, quando eu começo a fazer uma semeadura, seja boa ou ruim, eu estava contando para a Celina hoje, é como se você estivesse num rio, você entrasse no rio e a água está aqui no teu tornozelo. E aí você começa a semear, ou de bom ou de ruim. É como se lá no início daquele rio fosse colocada uma barreira e as águas começam a se amontoar, águas limpas ou águas sujas. Só que chega uma hora que essa barreira ela não aguenta mais e ela estoura, ela vem água limpa tudo de uma vez e vem água suja de uma vez. A Bíblia fala que há pecados que levam a juízo, de repente. Mas a Bíblia fala que há pecados que somente depois se manifestará o juízo. Pastor, como é que eu faço zerar tudo? Arrependa-se. Arrependa-se, receba o perdão e continua a sua vida. Fazendo uma boa semeadura. Quem está aí? Aleluia. Seremos provados por grandes mudanças. Então grandes mudanças podem acontecer na sua vida de repente. Também as promessas aparentemente retardadas. Abraão. Na vida de Abraão, as promessas pareciam que estavam retardadas. Mas um dia Deus apareceu para Abraão e disse assim: Abraão, seu nome não vai ser Abrão, vai ser Abraão. Ou seja, não é mais pai exaltado, é pai de multidão. E um ano depois se cumpriu a promessa. Então, querido, você pode aguardar a promessa de Deus na sua vida, mesmo que esteja retardada. Deus pode fazer o impossível na sua vida, como fez na vida de Esther, como fez na vida do povo judeu, quando havia um decreto para acabar com o povo judeu. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Havia um decreto para acabar com um determinado povo de Deus, só que parecia impossível, mas o impossível aconteceu e o povo não foi destruído, aleluia. E há uma festa chamada festa de Purim, que é celebrada até hoje pelos judeus, porque eles não foram destruídos, aleluia. O impossível pode acontecer na sua vida, meu irmão. O impossível pode acontecer na sua vida, minha irmã, se você andar na vontade de Deus. Calúnias imerecidas falaram de Jesus. E eu quero dizer para você, quero que você diga para mim assim, diga assim: glória do homem e glória de Deus. Eu não vou falar por ética, mas um grande artista do futebol, estavam falando mal dele num restaurante. Todo mundo falando mal dele. E de repente quem chega naquele restaurante? O próprio. Quando ele chegou, as pessoas que estavam falando mal começaram a pegar o autógrafo dele. Pergunta por quê? Porque ele chegou com a glória humana. Fale o que quiser, ele levantou a taça da copa. E isso ninguém tira dele. Então você pode andar na glória humana e você pode andar na glória de Deus. Jesus Cristo. As pessoas lá em João, no Evangelho de João, as pessoas diziam assim: uns dizem que ele é bom, falando de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo não tinha pecado, então ele é perfeito, então não tinha que falar dele. Mas mesmo assim arrumaram alguma coisa para falar de Jesus. Uns diziam que ele era bom, outros diziam que enganava o povo. E eles queriam matar Jesus. Mas Jesus estava falando abertamente. Aí uma pessoa, está escrito na Bíblia, ela disse assim: olha, o homem está aí falando abertamente, vocês não queriam matar ele? Por que não matavam? Porque Jesus tinha a glória de Deus. Quem está pegando? A glória humana é a posição que você alcançou. Você é isso, um médico, advogado, você fez um projeto, enfim, você é um empresário, você tem a glória humana. Pode falar o que quiser. Quando você chega, você tem aquele título, você tem aquela posição. Mas eu quero que você abra mão um pouco disso aqui agora e saiba que também você, como filho de Deus, você tem a glória de Deus por meio do Espírito Santo que em você habita. E não importa o que falam de você, quando você chegar, eles vão perceber a presença de Deus.
Aleluia. Paulo teve as orações de Paulo não respondidas. Paulo tinha um espinho na carne, mas a graça de Deus bastava para ele. Pode acontecer na sua vida até algumas intempéries, difíceis de passar, como na vida de Jó. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Deus prova a fé por meio dos problemas. Deus prova a esperança pela maneira de lidar com as pessoas. E o meu amor através das pessoas. Olha essa frase. Quando se aprende que na vida seremos experimentados, nada mais é insignificante na vida. Eu vou falar meio por parábola agora. A pedra só tem valor no lugar certo. Talvez você ache que não tenha valor é porque você está no lugar errado. Se você for no lugar certo, essa pedra terá valor. Essa é por parábola mesmo. Deus quer que todos os seus filhos sejam aprovados. Olha lá, 1 Coríntios 10, 13. As tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que você sofra tentações ou provações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Deus está dizendo, não tem prisão que mantenha um filho dele preso nessa terra, tem que ser aberta. E agora é profético no Brasil todo, a prisão tem que ser aberta, e vai ser aberta em nome de Jesus. Quem está entendendo, aplauda Jesus, pelo amor de Deus. A vida, terceiro ponto, a vida terrestre é um encargo de confiança. A vida terrestre é um encargo de confiança, uma mordomia. Ou seja, nada do que você tem é seu. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Você, marido, a sua mulher não é sua. Os seus filhos não são seus. O seu carro não é seu. Nós somos apenas mordomos. Somos mordomos de tudo que temos e tudo que somos. Eu disse hoje de manhã, você vai prestar conta a Deus de tudo o que fizer aqui na terra. Sabia disso, amados? Se você não gosta de prestar conta, comece a prestar conta. Porque a primeira coisa, quando Jesus voltar, Ele vai dizer, presta conta. Vai ter um juízo dos crentes chamado Tribunal de Cristo, aonde nós vamos prestar conta. Deixa eu dizer algo para você. Se Deus queria usar uma pessoa como professor, e essa pessoa foi ser engenheiro, no Tribunal de Cristo, tem uma pessoa que eu posso usar o nome sem constrangimento? O Cleobes, aqui, já falou aqui já. Obrigado, Fabrício. O Cleobes. Então, Deus vai falar assim, o professor Cleobes, ou melhor, o construtor Cleobes. O construtor Cleobes. É só um exemplo, para vocês entenderem. E de repente, o Cleobes quieto. E um anjo vai lá nele e fala assim, é você. Ele diz, não, mas eu sou professor. Aí Jesus vai dizer assim, tudo que você fez como professor é obra morta, porque eu te chamei para ser construtor. É por isso que tem prédio caindo, porque muitos engenheiros tinham que ser outra coisa, menos engenheiro. Porque quando Deus chama, Ele capacita para habilidade, Ele dá habilidade. Então você está compreendendo? Então, se Deus chamou você para fazer algo e você está fazendo outra coisa naquele dia, presta conta. E tudo aquilo que você deixou de fazer na profissão que Deus queria, Deus vai exigir de você prestação de contas. Quem está aí? Ah, eu gosto de ser independente, não quero prestar conta para ninguém. Ih, você está enrolado. Vai apanhar que nem cachorro sem dono. Diga assim, o pastor está pregando bem hoje.
Irmãos, a vida terrestre é um encargo de confiança. Você não manda em você, você não manda no seu marido, nos seus filhos. É tudo de Jesus. Ele comprou tudo na cruz. Ele arrematou. Quem está aí? Ele fez um pacote, ele falou assim: quanto custa a humanidade? O sangue inocente, ele diz: eu pago. É dele, eu e você pertencemos a ele. E se eu e você pertencemos a ele, quanto mais o que temos. Olha o que a Bíblia diz ali, queridos. Salmo 24:1. Tudo pertence a Deus. Do Senhor é a terra. Se fosse parado aí, então tudo certo. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Até os proprietários de propriedade, eles são proprietários por uma geração. No final de tudo, sempre vai pertencer a Deus. Porque todas as pessoas são mortais. Quem está aí? Então, eu estou falando isso para você ter consciência de mordomia, porque senão você fica achando que é seu. Tem maridos que a mulher não pode ficar assim, que ele começa: o que você está pensando, querida? Para de ser chato. E vice-versa, para dar certo, que a mulher também. O marido não pode falar nada, o que você está pensando? Até os pensamentos você quer controlar? Ei! Quem está aí? Eu vou fazer um podcast, quem está aí? Vocês estão entendendo? Está libertando você? Tudo que temos na terra são presentes de Deus, que Ele nos confiou para administrarmos, para fazermos gestão. Ei, até o dinheiro que vai na sua mão, Deus vai prestar conta. Deus vai querer que você preste conta. Porque Deus dá 3 tipos de presente. Deus dá presente que é para você, Deus dá presente que é para você e para mais alguém, e Deus dá presente que é só para o outro, só passa na sua mão. Se você está ficando com os 3, no tribunal de Cristo você vai ver. Tudo, querido, é para nós administrarmos. O que é presente de Deus? Diga comigo: o tempo, a inteligência, as oportunidades, os recursos, os relacionamentos, o trabalho, a família, a posição. Tudo isso Deus nos deu para administrarmos. Somos mordomos. E quando nós pensamos dessa forma, nós expressamos Cristo em cada uma dessas partes que eu falei. Porque agora eu estou vendo a vida na visão de Deus e não dos homens. Somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. Nunca possuiremos realmente qualquer coisa durante o nosso breve período na terra. Eu vi uma reportagem, se tornou público, por isso que eu estou falando. Um bilionário, ele já planejou, já está planejando, quando ele morrer, congelar o corpo dele. Mas ele mesmo disse: eu não sei se isso vai dar certo. Eu já digo: não vai. Vocês estão me entendendo? Ou seja, queridos, a sua vida pertence ao Senhor e Deus te deu um tempo de vida. Viva intensamente da melhor maneira possível. Pare de viver o passado, pare de viver o futuro e viva intensamente o presente. Quando você vive muito de passado, você fica depressivo. Quando você vive muito de futuro, você fica ansioso. E se você viver no presente de uma forma assim, acelerada, você vai ficar estressado. Mas pastor, o que você quer que eu faça? Eu quero que você viva o presente intensamente. Usufrua do presente. Olha essa pessoa que está ao seu lado, olha essa pessoa que está ao seu lado, usufrua dela. Aleluia. Usufrua dela. Você que tem pai, usufrua do pai. Você que tem mãe, usufrua da sua mãe. Você que tem filhos, usufruam deles. Queridos, tem dia que eu não quero nem saber. Eu pego meus netinhos e vou para o mercado. Vou brincar com eles no mercado. Dou um dinheiro para eles, ensino sobre prioridade, ensino sobre as medidas. Eu vou dando aula para eles no mercado. E eu me divirto com eles. Usufrua da vida. Tiago disse assim que a vida é uma neblina. Você achou que está vivendo, passou, foi embora. É só você perguntar para quem está com 80 anos já. Pergunta para ele se a vida é longa.
Ele fala, foi curtinha demais, parece que foi ontem que eu nasci. Queria viver mais um pouco. Vocês estão entendendo, amados? Viva intensamente o presente. Nunca possuiremos realmente qualquer coisa durante o nosso breve período na terra. Paulo diz assim, use o mundo, mas não abuse dele. Use, usufrua. É isso que Jesus quer, que você tenha vida abundante, mas não abuse. Pergunta o que é abusar? Se tornar amigo do mundo. Não se torne amigo do mundo, porque a Bíblia diz, se você se tornar amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Antes de possuirmos qualquer coisa, já era de Deus. Tudo que nós desfrutamos deve ser visto como um encargo de confiança que Deus colocou em nossas mãos, para administrarmos. 1 Coríntios 4,7, olha o que diz ali. 1 Coríntios 4,7, olha o que diz. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não tivera recebido? De uma forma simples, está dizendo, viva a vida intensamente, de uma maneira simples. O Evangelho de Jesus é simples, mas profundo. Estamos no ano das águas profundas. Olha lá, Lucas 12, 48. Lucas 12, 48. Quem é, olha lá, mais o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Ei, vai ter prestação de contas. Se você não gosta de depender de ninguém, comece a depender, comece a prestar conta. Pastor, por que você está pregando desse jeito? Porque eu sou pastor, eu tenho que te orientar, eu tenho que pregar toda a verdade. Pastor, mas dá a impressão que você tirou a cinta, mas tem um fofinho, eu coloquei um peleguinho ali. Não está doendo. Eu estou dizendo para você não ficar desapercebido, para você chegar no dia do tribunal de Cristo e falar, mas eu não sabia, o pastor Paulino não me falou que tinha. Aí eu que vou apanhar lá. Já tiraram o versículo dali já, coloca de novo, por favor. Vocês estão aí? Olha lá, o Lucas lá, o de Lucas. Olha lá no final. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O milênio, Deus, Ele diz assim, toda boa obra que eu comecei em você, eu vou terminar. É Deus que está falando. Então, se você não facilitar agora, você vai ter que prestar conta no milênio. Só que no milênio vai ser os açoites, ou seja, vai ser disciplina. Então hoje tem duas palavras para você escolher: rendição e disciplina. Então se renda agora e se discipline agora, para que você não tenha muitos açoites lá, mas que todos a obra vai ter que ser terminada, vai. Pastor, explica melhor. Não faz sentido, irmão, você querer morar com Deus se agora você não vem no culto, se as pessoas não vêm no culto, se as pessoas não querem saber de Deus aqui, como é que quer ir para lá depois? Não ama Deus aqui, e por que quer morar com Ele? Entende isso? Então nós precisamos agora, esse tempo que nós estamos aqui na terra, Deus está, pelo Espírito Santo em nossa vida, mudando a nossa mente, para que nós possamos ter mente de reis e sacerdote, a mente de Cristo, para que quando chegar lá você não tenha susto. Eu não sei se eles vão conseguir colocar ali agora, mas você leu a Bíblia? Como é que é a casa de Deus? Fala para mim. Como é que é o muro da casa de Deus? Da cidade de Deus? Como é que é? É de lajota? Como é que é? Fala para mim. Pedras preciosas. A cidade é de quê? Ouro puro. Então você tem que começar a se acostumar com essas coisas. Eu não estou falando de se acostumar com ouro, se acostumar em ser filho dele. Como é que um rei se veste?
Se você encontrar um rei com roupa rasgada, eu não sei que rei que é esse. Por que eu estou falando aqui? Eu estou botando regra aqui? Não, eu só estou dizendo que a maneira que você se veste, a maneira que você põe adesivo no seu carro, a maneira que você penteia o cabelo, o jeitão que você é o jeito que você vê a vida. E eu estou dizendo, oferecendo para você uma troca. Veja a vida do jeito que Deus vê. Como é que Deus vê? Deus quer que você cresça em ciclo. Qual pai que não quer que o filho cresça? Você que tem um filho pequeno, você quer que ele fique pequeno o resto da vida? E por que você não cresce? O pai quer ver você grande. Não tem nenhuma promessa mais para se cumprir para o arrebatamento da igreja, irmãos. E se você não mudar o seu caráter, o seu comportamento, você vai ficar. Mas se eu tenho vida eterna, tem, mas vai passar pela tribulação. Vai ter que viver fugindo aí. Estou pregando toda a verdade. Pastor, e se eu não conseguir fugir? Está na Bíblia, vão ser degolados. Mas está salvo? Está. Paulo um dia disse assim, ó, eu sou livre do sangue de vocês, eu estou pregando toda verdade. Um dia eu assisti um filme, aquele filme me motivou a pregar do jeito que eu prego. O pastor pregava e passava a mão em todo mundo, nunca ensinava de uma maneira mais forte. E aí veio o arrebatamento, o pastor ficou. E os irmãos queriam bater no pastor. Por que o senhor não ensinou para nós? Aí queria bater no pastor. Então, ninguém ia bater em mim não. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Quanto mais Deus lhe der, em todas as áreas. Você era solteiro, casou, agora você tem um marido ou tem uma mulher, uma esposa. É mais responsabilidade. Agora você tem um filho, é mais responsabilidade. Agora você tem 2 filhos. Ei, tudo que Deus lhe der, quanto mais Deus te dá, mais responsável Ele espera que você seja. Eu nem me preocupo com meus netos, porque Deus não vai me pedir conta dos netos, vai pedir para o Mateus, para a Mônica e para o Lucas. O Lucas não tem ainda. Agora Deus vai pedir conta dos meus, e os meus estão criados. Vocês estão aí ou não? Pare de se preocupar com os netos, deixa os filhos cuidar. A vida na visão dos homens e de Deus. Como os homens veem a vida na terra? Muitos homens veem como um jogo, como uma bicicleta, como um carrossel, como uma corrida, como um salão de festas. Como Deus vê a vida na terra? Como um experimento para um preparamento para algo mais elevado em cada ciclo. A vida terrestre é um encargo de confiança, uma mordomia. Somos administradores de tudo que Deus nos deu. A vida na terra é um privilégio que passa rapidamente. Olha lá, Jó 8:9. Jó 8:9. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. Você que é bom de matemática, vamos arredondar para não dar número diferenciado. Então, se 1000 anos para Deus é como um dia, e a Bíblia diz lá em Salmos que a vida de um homem é 70 anos, 80 com enfado e canseira, se é 70 anos é 10 ciclos de 7. Pode ser mais ou pode ser menos, mas a vida é de ciclos, 10 ciclos de 7. Então, se 1000 anos para Deus é como um dia, então, uma pessoa de 70 anos, ela vive aproximadamente 100 minutos na presença de Deus. A vida de uma pessoa que viveu 70 anos, na presença de Deus é 100 minutos. Mas você dorme 30% da vida, então caiu por 1h10. Eu vou fazer 50 anos. Se eu for viver até 70, então quer dizer que eu tenho apenas 20 minutos para pregar o Evangelho. Tenho apenas 20 minutos para cumprir o meu propósito no propósito de Deus. Tenho apenas 20 minutos para fazer a diferença, para ser um history makers,
para ser um fabricador de história, para escrever uma nova história, tirar o roteiro da minha vida da mão de Satanás e da mão de pessoas e não deixar ninguém mais tocar minhas emoções, para eu escrever a minha história em Cristo Jesus, para eu e você sermos canetas na mão de Deus para escrever uma nova história. Aleluia! Essa é a visão que Deus tem para você. Tem pessoas que pensam assim, e se o pastor tem 20 minutos, eu tenho alguns segundos. Mas isso é se Deus quiser que eu viva até 70. Querido, você sabia disso que eu não vivo preocupado com anos? Com os anos de vidas? Não, a minha preocupação é se cumpriu ou não cumpriu o propósito. Jesus cumpriu o dele com 33 e foi embora. A hora que eu cumpri, eu estou indo embora. Não tem esse negócio, eu quero ficar com 70, 80. Não. Cumpri, eu já entendi algumas coisas. Paulo diz assim, é melhor estar com ele. Então a minha perspectiva de vida é cumprir ou não cumprir o propósito dele, fazer a vontade dele, até quando ele quiser. Eu aprendi uma coisa com o Verde e que a Celina me falou, eu não vou nem um dia a mais nem um a menos. Vocês estão aí? Já estou terminando. Olha lá, a Bíblia compara várias vezes a Bíblia na terra a uma habitação temporária em um país estrangeiro. 1 Pedro 2,11, olha o que diz a Bíblia. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. Deixa eu contar uma coisa, eu não sei se vai chocar você, eu vou contar. Eu estava tão na graça esses dias, que a minha esposa falou assim, compra carne. Eu fui no açougue, eu quase vomitei. Não porque o açougue estava aciado lá, cheiro bom. Mas é que eu estava num outro nível. E quando eu vi aquela carne, deu vontade de vomitar. Pode comer carne, não estou falando que não pode comer carne, pode comer. Só estou falando que eu que estava no outro nível. Olha lá. Que evite as paixões carnais. Por quê? Porque se você procura andar no reino de Deus aqui em cima, vou explicar para vocês. Nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestes. Mas muitos crentes eles fazem o contrário. Eles estão aqui na terra e se esticam para estar com Deus. Estão aqui na terra e se esticam para orar. Estão aqui na terra, se esticam para jejuar. Se esticam para vir no culto. Mas é o contrário. Você está sentado nos lugares celestiais e você deve se esticar para vir aqui para a terra e volta para Deus. Se estica para trabalhar e volta para Deus. Se estica para fazer as coisas que você tem que fazer aqui, resolver as coisas e volta para Deus. Eu amo uma expressão que o profeta Elias falava, o Deus cuja presença estou. Tem alguns cristãos que ele vai orar e fala assim, vamos entrar na presença de Deus. Onde você estava? Vamos entrar, onde você estava? Elias disse, o Deus cuja presença estou. Se a Bíblia diz que em Cristo nós estamos assentados, então nós estamos assentados. Amados, tem níveis de fé. Você pode fazer isso aqui como crente. Você pode vir aqui embaixo e fazer as suas orações diante de Deus. Eu prefiro fazer assentado. Viu a diferença? Tem gente que fica diante de Deus fazendo os pedidos e falando com Ele. Eu prefiro sentar. A Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, à direita. Então eu estou à direita. Então olha só. Olha como é que eu peço para o Pai. Oi, Pai. É você que vai delimitar o nível da sua intimidade com Deus. Tem gente que vê Deus tão longe, mas tem gente que vê Deus tão perto. E o objetivo da minha vida é que você veja Ele mais perto que você imagina. Aliás, Ele está tão perto que Ele está dentro de você. Mas você pode deixar Ele se manifestar. Olha lá. Queridos amigos, lembre-se que vocês são estrangeiros. Peço, portanto, que evite as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. Ou seja, a vontade do mundo, da carne, está sempre em guerra com a vontade de Deus na sua vida que está no Espírito. E a Bíblia diz, carne e sangue não herdará o reino de Deus. Se você quer reinar com Cristo, você tem que ir com o corpo transformado. Você tem que estar revestido de Cristo. Olha lá o Salmo 14, 2, 3, eu quero convidar o Ministério da Música, por gentileza. Salmo 14, 2, 3. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda,
Se há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, com isso, Deus está dizendo que o único homem que Ele ouve na terra é Jesus Cristo. E Ele vai me ouvir e te ouvir se nós estivermos em Cristo Jesus. A única maneira de Deus ver em nós santidade, ver em nós como os filhos, é estar em Cristo Jesus. Então, eu vou na presença do Pai, em nome de Jesus, e eu peço para o Pai, através da obra de Cristo Jesus. Tudo isso está aqui na ceia do Senhor, através dessa obra maravilhosa. Por isso que ceiamos, porque isso mostra tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que Cristo fez e quer que façamos. Coloque-se em pé, por gentileza. Você recebe essa palavra no seu coração? Diga assim comigo: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz, foi para o Hades, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor. E enquanto vida tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, amando pessoas e servindo pessoas. Existe alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez na sua vida? Faz assim com a mão.